Piquerobi, Piquerobi, grande é o nosso amor por ti. Piquerobi, uma cidade pequena com uma história grandiosa. A história de Piquerobi, uma charmosa cidade no interior de São Paulo, tem raízes profundas e marcantes. Tudo começa com os povos indígenas, os primeiros a habitar essa terra. O nome Piquerobi, embora de origem indígena, foi atribuído em homenagem a um dos engenheiros responsáveis por demarcar a região, o senhor Piquerobi Whittaker, um nome que se tornaria símbolo de um povoado que cresceria com coragem e determinação. Os primeiros moradores que se estabeleceram na região foram verdadeiros desbravadores. Nomes como Miguel Carmona, Domingos Tacons, Ambrósio Garcia e seu irmão Julian Garcia entraram para a história ao lado do Dr. Mário Fairbanks, que também teve papel fundamental no desenvolvimento da cidade. Posteriormente, a área urbana foi loteada por figuras como o Dr. Arthur Ramos e Silva Júnior, Coronel Manuel Teodoro Pinheiro e Sona e Samo, que moldaram o centro que conhecemos hoje. Embora não haja um registro oficial da fundação da cidade, acredita-se que Piquerobi começou a tomar forma em 1917 com a chegada desses primeiros moradores. Um momento decisivo veio em 14 de julho de 1921, com a inauguração da estação ferroviária Sorocabana, que conectou a cidade ao restante do estado, impulsionando o crescimento da população e da economia local. 7 anos depois, em 1928, Piquerobi foi oficialmente elevada à categoria de Distrito de Paz pela Lei número 2294. E, finalmente, em 24 de dezembro de 1948, o tão sonhado status de município foi conquistado. Outro marco que transformou o cotidiano da cidade foi a inauguração da rodoviária municipal, que facilitou o deslocamento dos moradores e incentivou ainda mais o comércio e o turismo regional. Os ônibus eram parados só na área de cima, num bar onde que não tinha nada, só tinha sol que batia, e eu fiquei preocupado com tudo isso, porque esse período eu fui vendo as necessidades do município. A rodoviária, esse pátio que nós estamos, era da FEPASA, e eu consegui, por intermédio da FEPASA, o terreno para a construção da rodoviária. O prefeito municipal de Piquerobi, Werther Bergamo, encerrou com chave de ouro a sua administração. Depois de muitas obras construídas ao longo de 6 anos de administração, prefeituras saneadas, o prefeito inaugurou o terminal rodoviário do município. Entrego hoje, para o nosso uso, o terminal rodoviário. Quero dizer a vocês o quanto é importante esse nome que eu coloquei no terminal rodoviário, Arnaldo Diara. Ele representou muito para o nosso município. É uma justiça a ele o que fez para nós. Piquerobi se deve muito a ele também, que foi um dos batalhadores que fez com que o município fosse avante. Então quero de coração agradecer a ele também pelo apoio que deu aos tempos antigos para que Piquerobi se desenvolvesse. Terminal rodoviário, que sempre foi o anseio da população de Piquerobi e que hoje, graças a Deus, se torna uma realidade. Agradeço a todos vocês que estão participando da nossa alegria e peço
que leve em suas mentes a visão da nossa cidade. Cidade pequena, porém muito acolhedora. Muito obrigado. A cidade não é feita apenas de marcos políticos e econômicos, mas também de tradições que uniram seu povo ao longo das décadas. Em 1967, vimos nascer uma de suas celebrações mais importantes, a Festa de Corpus Christi. E para contar sobre a primeira edição dessa festa, ninguém melhor do que a senhora Ciara, que fazia parte do grupo de estudantes que decidiu enfeitar as ruas da cidade. Uma moradora que esteve desde o início, ajudando a organizar esse evento que hoje faz parte do calendário cultural do estado de São Paulo. Estou aqui para fazer alguma fala, né, de um pouquinho do como surgiu Corpus Christi. Vou me apresentar primeiro, sou a Ciara, todos me conhecem, Piquerobi, moradora desde que nasci, fui professora e lecionei 27 anos, me aposentei, já agora dia 31 de janeiro já completo 23 que estou aposentada e quero dizer sobre a nossa conquista, né, de ter apresentado à população o Corpus Christi, como que começamos. Como nós estudávamos em Anastácio, porque aqui não existia o ginasial, o antigo ginasial, a gente tomou como base a cidade de Santo Anastácio, que comemorava o Corpus Christi com tapete, né? Um tapete bem feito, tudo muito bem organizado. E nós sentimos assim, o desejo de estar fazendo também na nossa cidade. A importância de Corpus Christi é realmente o corpo de Cristo. Mas então, por que não passar por um tapete, né? Fazer uma apresentação bonita? E começamos por aí. Um grupinho de estudantes, nós nos reunimos, né? Na época nós estávamos aqui com o padre Antônio, procuramos, né, o diretor espiritual na nossa paróquia, procuramos o prefeito para ter também um apoio, né? Uma permissão, digamos assim. Aí começamos com um trabalho muito difícil, nós tivemos que envolver as famílias, né, a comunidade, por conta do material. Que material usar? A partir daí, então, nós começamos a pedir antecipadamente que as famílias guardassem o material, para o dia a gente ter mais ou menos o tanto que usaria na rua. Então foi um trabalho muito bonito, as famílias se comprometeram também em estar ajudando. E a partir daí foi surgindo novos métodos com as pedrinhas já vindo, né, de outra localidade, já vinham pintadinhas, as formas de ferro, né? Nós não tínhamos mais que fazer aquele desenho no chão. Esse desenho, ele era feito por um amigo nosso, irmão do doutor Adauri, né? Ele era de outra cidade, estava morando recentemente aqui, e ele fazia então os desenhos no chão. A partir daí a gente então fazia a cobertura naqueles desenhos, né, para dar o sentido da figura. E assim continuamos e vários anos e foi aprimorando e a prefeitura tomou também esse desejo de estar participando, né? E começou, então, melhorar o material. O material era mais fácil de se lidar. Aí começou a distribuição também do pessoal das repartições públicas, né? Tanto municipal como estadual, as escolas, tal, o município. Aí cada pessoa pegava um quarteirão para estar
para estar enfeitando. E aquilo surgiu muito, com muito amor, muita vontade, muito desejo mesmo que acontecesse. Hoje nós temos aí visita de milhares de pessoas. Ficou divulgado, então ele é um histórico na nossa cidade, né? Além de tudo, todos os padres depois aceitaram também, né? Porque como é uma festa religiosa, né? Além da prefeitura tomar parte, tudo, mas não é uma festa municipal, é uma festa religiosa. E hoje estamos aí com essa belíssima apresentação, né, para cidades vizinhas e tudo mais. Eu acho que é mais ou menos isso daí que... São quantos anos de festa, né? Nós iniciamos em 1907. 55, né? 56 já. Já vai para 58 esse ano, né? Esse ano, 58 anos. Isso. Esse ano, 58 anos já. Então... Aqui na frente da casa da senhora, a senhora é privilegiada, então. É. Onde eu morava também, eu morava bem próximo, quando eu era solteira, né? Na rua do Banco do Brasil, um pouquinho para baixo. Então, eu sempre estou mais ou menos por perto. Para mim, sinceramente, para mim, o ano mais marcante foi o ano que começamos. E o ano que estamos vivendo, 58 anos. São 2 anos assim que marca muito essa história. Pensa bem, olha, lá atrás, poucas pessoas, sem material, ideias surgindo. Foi maravilhoso, sabe? Foi assim... muito bonito. Nós não achávamos que isso ia crescer. Poderia ter morrido no meio do caminho, como Anastácio. Não está mais tendo, né? Então, não se perdeu no meio do caminho. Então, para mim, foi uma das histórias mais marcante o ano que começou. E esse ano que nós vamos viver, se Deus quiser, né? Espero. Esse ano que vamos viver. Hoje eu não participo mais assim na ornamentação, porque abaixar essa coisa toda. Mas eu participo em ver, né? Em ver o que está acontecendo na nossa cidade ainda. Então são anos marcantes, o início e o meio. Agora o meio é esplêndido, tudo que aconteceu até hoje. Eu acho que não houve assim nada que deixasse a pessoa, nossa, mas é assim, foi assim, nossa. Não, porque o povo se empenhou. Os novos que apareceram, eles se empenharam. Porque da minha época, poucos estão ainda, né? Assim, com esse desejo de fazer, não que não gosta, que já não tem condições físicas, às vezes. Então, para mim, o marcante foi o primeiro, foi deslumbrante, nunca nós achamos que ia chegar hoje, né, com tudo pronto, tudo ficou muito mais fácil para o pessoal que trabalha, não tem dúvida. Eu peguei ainda a época dos desenhos do chão, desenhos assim, o rapaz era bom mesmo para desenhar. Então ele desenhava uma pomba, um Cristo, são coisas que davam mesmo como dizer, como representava aquilo que nós estávamos fazendo, querendo fazer. Não, muda muito, muda. Mesmo nós do tempo do desenhar no chão, era assim, feito diferente também. Não ficou muito tempo, eu não lembro quando que entrou as placas assim. Eu tenho uma lembrança muito até engraçada, sabe? Mas eu vou contar aqui. Eu lembro que teve um dia que estava tão difícil, assim, puxa, um desenho. E eu tinha uma colcha de solteiro em casa, muito bonita. Nossa, os desenhos lindos, né? Tipo umas flores, umas coisas assim. E eu falei para o menino, acho que eu vou buscar
aquela coxa minha para dar uma ideia. E como eu morava de frente à delegacia de polícia, né? Aí, do lado do centro de saúde, eu corri e aquela coxa fez sentido, porque ela era muito bem pintada, muito bonita. Eu tenho assim, sabe, essa coisa, eu falo, nossa, cada coisa que a gente usava. Imagine que hoje alguém vai pegar uma coxa, vai pegar um desenho que está lá em casa para fazer. E outra, depois, o que surgiu também, que a gente não pode esquecer, foi a questão da campanha da fraternidade. Aí, os padres, então, como também gostaram da ideia, também, eles, então, começaram a usar o tema da campanha da fraternidade. Cada ano, a campanha da fraternidade conta alguma coisa diferente, né? Feita uma passagem diferente. E aí entrou também em relação à campanha à pobreza, à fome, esses assuntos que eram programados, né, pelo CNBB lá, né, dos bispos. Eles então planejavam aquele trabalho baseado na campanha da fraternidade. Com o passar dos anos, Piquerobi não só cresceu em infraestrutura, mas também em cultura e tradição. A festa de Corpus Christi, por exemplo, tornou-se um dos maiores eventos religiosos e culturais da região. Todos os anos, moradores e visitantes se reúnem para confeccionar tapetes coloridos pelas ruas, em um espetáculo de fé, arte e união comunitária. Hoje, a cidade de Piquerobi celebra sua história, construída com o esforço e dedicação de seus primeiros habitantes e preservada pelas gerações que continuam a mantê-la viva. A cidade não se destaca apenas por sua história política, econômica e pela festa de Corpus Christi, mas também pelos feitos de seu time de futebol local, o Grêmio Esportivo Piquerobiense. O Grêmio Esportivo Piquerobiense jogou 4 edições do Campeonato Amador do Interior do Estado de São Paulo, organizado pela FPF. Foi campeão da Zona 12 do Setor 44 do Campeonato Amador do Interior do Estado de São Paulo de 1955, com 6 vitórias em 7 jogos. Em 1982, o Grêmio alcançou o título de campeão amador regional, um feito ambicionado por todos os clubes da região. Os grandes heróis dessa conquista histórica de 1982 foram Bidinha, Jorge, Celinho, Tetila, Renato, Celso, Vanderlei, Gilmar, Josimar, Alceu, Catarina, Miro, Marquinhos, Cebolinha, Jumelo, Nisa e Milton. Sob a liderança do técnico José Vergani e com o apoio de diretores como Werder, Joaquim Geraldo, Zé Vergani, Jaime Giacomelli, Alírio, Doro e muitos outros, o Grêmio Esportivo Piquerobiense gravou seu nome na história do futebol amador da região. E assim, ao revisitarmos o passado de Piquerobi, encontramos uma cidade erguida com horizonte, determinação e um profundo senso de comunidade. Piquerobi sempre conseguiu trilhar seu caminho rumo ao progresso. Cada fase da história moldou uma cidade que, mesmo pequena, se fez gigante em sua essência. Piquerobi, ao longo dos anos, foi muito mais que uma localidade geográfica. Ela se transformou em um lugar de pertencimento, onde histórias pessoais se entrelaçaram com o tecido histórico da cidade. Cada rua, cada praça e cada campo carrega consigo a lembrança de tempos passados, de celebrações e desafios superados. As gerações que vieram antes deixaram marcas profundas, que até hoje ressoam na cultura, na vida cotidiana e nas histórias contadas de pais para filhos. Que as futuras gerações possam honrar e preservar o legado de seus antepassados, mantendo viva a chama do progresso, da união e do respeito às tradições. Que Piquerobi continue sendo um exemplo de força, resiliência e esperança. Uma cidade que, ao mesmo tempo em que celebra seu passado, mantém vivo o sonho de um futuro ainda mais promissor. Piquerobi,
terra de histórias, conquistas e de um povo que, geração após geração, mantém acesa a chama da esperança e do trabalho árduo. Uma cidade que respira tradição, mas que nunca deixa de sonhar com o amanhã.